primazia do setor primário durante a Primeira República e o estímulo às atividades agroexportadoras esteve entre as prioridades do governo federal. A lavoura cafeeira enfrentou momentos de crise provenientes da superprodução, responsável pela queda nos preços e pelos gastos com o armazenamento do produto. No início do século XX, o extrativismo aumentou, especialmente entre 1905 e 1913. A seringueira é uma árvore originária da bacia hidrográfica do rio Amazonas, onde existia abundância e com exclusividade, características que geraram seu extrativismo. Em meados do século XIX e na primeira metade do século XX, a região norte, após tantas tribulações, vivia um novo tempo. Essa era a época da estabilidade política e progresso econômico. Inicialmente, houve o advento da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, sob a iniciativa de Barão de Mauá. Conquistou-se também a abertura do rio Amazonas ao comércio de todas as nações pelo decreto imperial. Com o advento da borracha, o Estado passou por expressivas transformações, nas quais as elites não mais se contentavam com a vida pacata, ou seja, com a vida provinciana, mas sim passaram a se identificar com a representação da Belle Époque. A riqueza concentrada permitiu a alteração na fisionomia urbana de Manaus e Belém. Manaus passou a ser um grande centro comercial, exportador e importador. Logo, a cidade sem estrutura precisou se adaptar às exigências econômicas e sociais, como sonhara o então governador Eduardo Ribeiro. Com o crescimento econômico, acentuaram-se as desigualdades e a exclusão social. Neste período, os seringueiros tornaram-se escravos submissos. Esses fatos chegaram ao conhecimento de autores como Euclides da Cunha, que denunciou a exploração dos seringueiros na floresta e outros problemas brasileiros expressivos. Até por volta de 1910, a borracha foi o segundo produto em exportação brasileira. Sua grande saída deveu-se ao advento da bicicleta e depois com o surgimento do automóvel. A crise da borracha iniciou-se em 1913, com o advento de plantações inglesas no território da Ásia e Malásia, a qual passou a concorrer fortemente com a matéria-prima brasileira. No caso do cacau, também houve um rápido crescimento na sua produção no final do século XIX e início do século XX, em razão do desenvolvimento da indústria mundial de chocolate. O principal local de produção de cacau no Brasil foi a região sul da Bahia, responsável naquela época por 90% da produção brasileira. A indústria brasileira esteve relegada a segundo plano desde os tempos coloniais, em decorrência da estrutura econômica do país. A concentração de capital nas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, e em regiões como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Santa Catarina, contribuiu para a expansão da atividade industrial. O dinheiro necessário às instalações industriais provinha de investidores brasileiros, principalmente cafeicultores, imigrantes enriquecidos e do capital financeiro internacional. Em São Paulo, por exemplo, que junto ao Rio de Janeiro concentrava a maioria dos estabelecimentos industriais, o capital industrial nasceu do capital cafeeiro. Contudo, isto só foi possível graças às crises periódicas de superprodução de café que abriram caminho para o deslocamento de capitais para novas áreas de investimento. No Rio de Janeiro, ocorreu a transformação do capital mercantil em capital industrial. Foi o caso da indústria têxtil, que se originou, em grande parte, do comércio de tecidos. Mulheres e crianças formavam um segmento de mão de obra das fábricas e, em geral, recebiam salários mais baixos para tarefas iguais às executadas por homens. A jornada variava entre 10 e 12 horas diárias e os operários eram frequentemente punidos com multas ou agressões físicas. As fábricas brasileiras variavam desde pequenas oficinas até indústrias que reuniam centenas de operários. A Primeira
Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, também favoreceu o crescimento do setor industrial brasileiro durante a República Velha. Neste período, a indústria europeia estava totalmente concentrada na produção bélica e medicamental necessária para a guerra. Dessa forma, as indústrias europeias deixaram de produzir mercadorias para o resto do mundo. O Brasil passou então a substituir as importações. A indústria brasileira começou a se diversificar e desenvolver. Esse processo de industrialização ocorrido no Brasil durante a Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como industrialização via substituição de importações.